Vamos lá, senhores, retornando ao nosso estudo nesse segundo bloco sobre poder executivo. No primeiro bloco nós fizemos uma introdução falando de sistema de governo, que vai facilitar muito a sua compreensão a partir daqui. E neste momento a gente vai começar a trabalhar os primeiros dispositivos lá constitucionais, né, sobre poder executivo. Então olha só, senhores, eu inicio na Constituição Federal com o artigo 76 falando sobre presidente e vice-presidente da República, tá? Olha só, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Primeira coisa que você tem que entender aqui, tá? Ninguém domina todas as áreas, ninguém sabe tudo, né? Então o presidente da República, por ser uma única autoridade, ele precisa ser auxiliado por profissionais técnicos, vamos dizer assim, né? Pelo menos era o que a gente esperava, mas infelizmente no Brasil não acontece dessa forma. E em cada pasta, em cada ministério, tá? Eu vou ter um titular que vai auxiliar o presidente naquela respectiva área de atuação. Então, por exemplo, eu tenho o Ministério da Saúde, né, onde eu tenho um ministro. Esse ministro, ele é auxiliar direto, é o braço direito do presidente no que tange o assunto saúde. Eu tenho o ministro da Educação, e aí dentro do Ministério da Educação, chefiado pelo ministro da Educação, eu tenho ali a figura do ministro que é o auxiliar direto do presidente da República na área da educação. E assim sucessivamente, tá? O que você tem que tomar cuidado aqui? Quem exerce o poder executivo, quem é o chefe do poder executivo é o presidente da República, tá? Os ministros de Estado, eles são agentes públicos que auxiliam, tá, o presidente, tá ok? Beleza. Qual peguinha a banca pode te cobrar aqui? Eu já vi questão em que a banca ela faz o seguinte, ó, ela coloca assim, ó, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado por seus assessores. Senhores, errado, tá? Errado. Mas um assessor, ele auxilia o presidente. Sim, mas o texto constitucional aqui, tá? Ele está falando daquele auxiliar direto, do braço direito do presidente da República, tá? E aqui, quando o texto constitucional fala desse braço direito, ele se refere a ministros de Estado. Beleza? Então toma cuidado com isso. A sua prova falar que ele é auxiliado por assessores está errado, tá? Beleza, aí a partir de agora nós vamos falar das eleições, tá? E isso aqui cai bastante em prova. E tem muita coisa interessante aqui, olha só. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente. Por que simultaneamente? Porque o presidente ele é eleito junto com o seu respectivo vice. Você não vota no vice-presidente, você votando no presidente, no candidato a presidente da República, automaticamente você está votando no vice que com ele está registrado, tá? Então olha lá, a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último, cuidado, no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, porque não é uma obrigação ter segundo turno, tá? Eu já vou explicar para vocês quando tem segundo turno e quando não terá segundo turno, tá? Se houver, esse segundo turno ele vai ocorrer quando? No último domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Então vamos entender isso aqui, tá? E toma cuidado com o peguinha. Parece algo muito óbvio, muito fácil. O aluno ele não foca tanto, fala, não, esse aqui tá dado, né? Esse aqui eu domino. E ele passa o conteúdo e na hora da prova ele cai no peguinha. Presta atenção. Quando eu falo da eleição presidencial, eu estou falando da eleição do presidente da República e o seu respectivo vice-presidente, certo? Beleza. O que acontece? Essa eleição ela vai ocorrer no primeiro domingo de outubro. Eu já vi questão colocando primeiro dia de outubro, errado, tá? É sempre o primeiro domingo, tá? Para ninguém ter que pegar atestado. Então é primeiro domingo de outubro, isso aqui é em primeiro turno. E se houver, eu vou ter, né,
as eleições em segundo turno, quando? No último domingo de outubro. Senhores, aqui a banca gosta de cobrar muito. Ela vai colocar que o segundo turno ocorre no segundo domingo de outubro. Não. Primeiro domingo de outubro, primeiro turno, e o último domingo de outubro, não é segundo domingo de outubro. No último domingo de outubro, eu vou ter o segundo turno, se for necessário. Tá ok? Beleza? Tranquilo, vamos lá. A eleição do presidente da República importará ao do vice-presidente com ele registrado. Já falei isso aqui, tá? Quando você elege o presidente, você elege automaticamente o vice dele, tá? O vice que está registrado na chapa, tá? Você não tem como escolher, eu vou votar no fulano de tal, que é candidato a presidente, mas eu não gosto do vice dele, eu vou votar no vice do outro candidato. Não, você leva o pacote inteiro, tá? Ou você vota no presidente e automaticamente está votando no vice dele, registrado na chapa lá dele, ou você não vota nele, tá? Então a eleição do presidente gera automaticamente a eleição do seu vice, né? Que está registrado lá no TSE, beleza? Tá. Será considerado eleito, aí presta atenção, olha só. Esse parágrafo 2º, ele tá falando aqui do primeiro turno. Lembra que eu te falei que não é necessário, né? Eu não tenho uma obrigatoriedade, não é sempre que eu vou ter segundo turno, apesar de na prática costumar acontecer, mas olha só, não existe essa obrigatoriedade. Por quê? Porque é possível que o candidato a presidente da República ele seja eleito em primeiro turno, mas para isso eu preciso observar o parágrafo 2º. Olha só, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta, cuidado, de votos, não computados os votos em branco e não computado os votos nulos. Vamos entender isso aqui, senhores, presta atenção, tá? O dispositivo constitucional, como eu falei, ele está falando do primeiro turno. Isso aqui é a regra para que não haja necessidade do segundo turno. Presta atenção aqui no que eu vou te explicar agora. Olha só. Para o candidato ser eleito no primeiro turno, e assim não há necessidade da realização desse segundo turno que ocorre no último domingo de outubro, ele tem que ter conseguido, ele tem que ter alcançado sozinho, tá? A maioria absoluta, tá? Dos votos, cuidado, válidos. Não li isso aí não tem nada falando de voto válido. Tem sim, eu vou te provar. O que consiste voto válido? Presta atenção, vamos imaginar que eu tenho aqui, para facilitar a conta, tá? Eu tenho aqui 100 milhões, tá? De eleitores. E esses 100 milhões foram para as urnas. Então, 100 milhões de eleitores foram para as urnas. Ok, imagine que desses 100 milhões que foram para as urnas, vamos colocar aqui que 80 milhões votaram em um candidato, não interessa qual. Votou no Bolsonaro, votou no Lula, votou no Alckmin, votou no Ciro, não interessa quem, tá? Votaram efetivamente alguém. E os outros 20 milhões que foram às urnas, eles votaram em branco ou eles votaram nulo. O que acontece? O que é voto válido? Eu vou pegar o total de votos, porque o cara que votou branco ou votou nulo, ele votou. Mas votou branco, não votou ninguém, mas votou branco, votou nulo, mas votou. Eu vou pegar o total dos votos e vou excluir os votos brancos e os votos nulos. Tirando os votos brancos e os votos nulos, eu vou ter aqui o que eu chamo de votos válidos. Ou seja, eu considero voto válido aquela quantidade de votos que eu tive, excluindo brancos e nulos. Por quê? Porque voto branco e voto nulo não serve para nada, tá?
Tem gente aí que faz campanha em época do pleito eleitoral, tentando convencer a população a votar branco, votar nulo, porque se grande parte da população, a mais da metade da população votar branco ou nulo, não terá eleições. Isso é mito, tá? Essa pessoa não tem nem conhecimento de direito eleitoral, tá ok? Isso não tem nada a ver, isso não existe. O voto branco ou voto nulo, ele é uma verdadeira ignorância, tá? Isso aqui não serve pra nada, nada, nada. Eu simplesmente vou jogar fora o seu voto, você perdeu seu tempo indo lá, vou jogar fora e vou levar em consideração aqueles votos que foram realizados efetivamente, né? Aqueles votos foram direcionados para algum candidato. Eu chamo de votos válidos. Professor, desses 100 milhões aqui, um exemplo, vamos dizer que 90 milhões votaram branco ou nulo. E aí? E aí que eu tenho 10 milhões de votos válidos, porque esses 10 milhões votarem em alguém, e eu vou levar em consideração a eleição em cima dos 10 milhões. Esses 90 aqui, milhões, né, estão enganados achando que vão impedir a eleição votando branco ou nulo. Isso é ignorância, tá? Não cai nessa pilha errada aí não, tá? Isso aqui é revoltante, mas vamos lá. O que eu preciso alcançar para que o candidato seja eleito no primeiro turno, sem que haja necessidade de um segundo turno, tá? Eu preciso alcançar a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Metade, cuidado, mais um, tá? Metade mais um dos votos válidos, tá? Dos votos válidos. Aí, olha só. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado no partido político, obtiver a maioria absoluta, mais da metade, não é isso? Significa metade mais um votinho, tá? De votos não computados os brancos ou nulos. Ou seja, não computado, né? Brancos e nulos. Então eu tô falando maioria absoluta dos votos válidos. Beleza? Agora toma cuidado. Olha só. Note que para efeitos de eleição conta-se somente os votos válidos. Perfeito, perfeito. Qual o problema? Antes de trabalhar aqui o parágrafo terceiro, deixa eu fazer uma observação com você que eu já vi o pessoal errar isso aqui em prova. O que é maioria absoluta? Ah, professor, então peraí. 50% mais um voto ou 51%? Senhores, eu tenho mais da metade. Se eu tiver 50%, corresponde à metade exata, não é isso? Vamos imaginar que eu tive ali 100 milhões de votos, não é isso? Corresponde 50%, 50 milhões de votos. Tá, aqui ele já está eleito em primeiro turno, ele alcançou a maioria absoluta? Não, ele alcançou a metade. Se ele tiver 50 milhões e um voto, 50 milhões mais um votinho, agora sim ele passou da metade. Tá? Agora sim eu tenho maioria absoluta. Eu já vi questão cobrando que para alcançar a maioria absoluta, né, é necessário que o candidato obtenha 51% dos votos válidos. Errado, não é 51% dos votos. 50% mais um voto já corresponde a mais da metade. Ah, pessoal, mas é praticamente a mesma coisa. Claro que não. 1% de votos válidos, na prática, corresponde a mais de 1 milhão de votos, senhores. Então não é isso. Alcançou 50% mais um voto, eu tenho maioria absoluta. Eu não preciso alcançar necessariamente 51%, tá ok? Beleza? Não cai nesse peguinha. Agora, olha só. Presta muita atenção no que eu vou te falar, porque vai parecer contraditório. Isso aqui realmente gera um conflito aparente de normas constitucionais que a gente consegue resolver com a interpretação que eu vou te ensinar. Olha só. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, se nenhum candidato conseguiu ser eleito já em primeiro turno, eu vou ter que realizar o segundo turno. Face-á nova eleição, que é o segundo turno, em até 20 dias após a proclamação do resultado. Vamos até aqui, tá? Deixa eu te explicar isso. Olha, pessoal, mas vem cá, o segundo turno não ocorre no último domingo de outubro? Por que aqui está falando em até 20 dias após a proclamação do resultado? Essa confusão aqui ocorreu por quê? Deixa eu te explicar. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Antigamente, os votos, eles eram realizados por cédulas. Ou seja, você que é mais velho aí, como eu, você vai lembrar que você ia lá, depositava na cédula, lá dentro de uma caixinha, o nome dos seus candidatos. Era manual. E o que acontece? Como era realizado por cédulas,
o que acontecia aqui? Tinha que ocorrer a contagem manual. Abria urna por urna e ficava contando voto por voto até chegar no resultado final. Isso aqui demandava dias. Então você não sabia o resultado das eleições no mesmo dia da eleição. Você demorava dias para poder saber, você ter conhecimento de quem foi eleito, porque a contagem era manual. Levando em consideração isso, depois que eu acabava as contagens, o TSE, ele marcava a data, se fosse o caso, se ninguém tivesse alcançado a maioria absoluta dos votos válidos, o TSE marcava a data do segundo turno. E aí, essa regra era direcionada para isso. Esse segundo turno deveria ocorrer até 20 dias, tá, da proclamação do resultado pelo TSE. Que eu não tenho como saber qual vai ser o dia exato que eu vou ter o resultado, porque eu vou ter que contar as cédulas. Isso aqui não existe mais na prática. Por quê? Porque hoje a gente utiliza o sistema das urnas eletrônicas. E com as urnas eletrônicas eu consigo chegar no resultado eleitoral, o resultado das eleições, no mesmo dia da votação. E com a utilização das urnas eletrônicas, sabendo que eu consigo ter acesso ao resultado das eleições naquele mesmo dia onde ocorreu o primeiro turno, se houver a necessidade de segundo turno, ou seja, ninguém alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, eu posso agora estabelecer na Constituição uma data fixa. E aí o legislador, ele alterou, se você analisar, ó, ele alterou aqui, ó, o artigo 77 com a emenda constitucional 16, estabelecendo uma data fixa. Só que o legislador, ele foi tão displicente que ele esqueceu de alterar o parágrafo 3º. E aí gerou essa confusão toda. Uai, vem cá, segundo turno é até 20 dias depois ou é especificamente no último domingo de outubro? Agora eu vou te ensinar a interpretação que você tem que levar para a prova, tá? Presta bem atenção. Para a prova, você vai tomar cuidado com o seguinte: eu vou realizar o segundo turno no último domingo de outubro. Ponto, tá? Agora, cuidado que se a banca te cobrar a literalidade do parágrafo 3º, você não pode brigar com a Constituição. Pera aí, professor, mas você não falou que isso aqui não tem mais aplicabilidade? Isso aqui não tem aplicabilidade prática. Deixa eu te falar uma coisa. Tem professor que ensina aluno a cortar isso aqui da Constituição. Não faça isso, você vai errar a questão de prova, tá? Tem aluno que corta isso aqui. Não, o professor mandou cortar, isso aqui não tem mais aplicabilidade. Tudo bem, não tem aplicabilidade prática, mas o que acontece? Eu só posso retirar do texto constitucional um dispositivo constitucional através de emenda constitucional, tá? Tá ok? O legislador foi displicente e deixou de alterar isso aqui e retirar essa primeira parte aqui. Ficou meio contraditório? Ficou. Então qual a interpretação que você vai levar para a sua prova? Se a prova perguntar quando ocorrerá o segundo turno das eleições presidenciais? No último domingo de outubro. Ponto. Agora, se a questão de cobrar o seguinte: se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, segundo turno, até 20 dias após a proclamação do resultado. Certo ou errado de acordo com a Constituição Federal? Certo. Certo. Por que está certo? Porque o texto constitucional não foi alterado, tá? Então isso aqui não tem aplicabilidade prática. Prática realmente não tem, mas o texto não foi alterado. E se o texto não foi alterado, tá, por emenda constitucional, eu não posso falar que isso aqui deixou de existir. Existe, tá? Então se ele te cobrar essa regrinha aqui, você marca certo, tá ok? Tranquilo? Não cai nesse pega, não faça essa besteira de riscar da sua Constituição isso aqui, tá? Como alguns professores falam para fazer. Não faça isso, tá? Eu vou pular essa parte porque aqui eu expliquei para vocês, tá? O porquê dessa contradição, tá? Olha lá, ó. A regra prevista no dispositivo em estudo, onde é estabelecida a eleição em segundo turno, deverá ocorrer até 20 dias após a proclamação do resultado do primeiro turno, não possui aplicabilidade prática, apesar de possuir vigência constitucional, tá? Ocorre que antigamente as eleições eram realizadas através de cédulas, não é isso? Com isso, o caput do artigo 87, com a questão da urna eletrônica aqui, né? A utilização das urnas eletrônicas que propiciam a possibilidade de eu ter, proporciona
a possibilidade de eu ter o resultado das eleições no dia da eleição do primeiro turno, não teve necessidade mais desses até 20 dias. E aí o artigo 77 foi alterado pela emenda constitucional 16, onde eu criei uma nova realidade. Agora eu posso estabelecer uma data fixa, o último domingo de outubro para o segundo turno. Tá ok? Beleza? Beleza. Então tá, vamos lá. Agora presta atenção. Marca isso aqui, é muito interessante e cai muito em prova. Nós vamos falar da vacância e também do impedimento do presidente da República. Presta atenção. Se antes de realizado o segundo turno, cuidado, ocorreu o primeiro turno, tá? Me perdoem, deixa eu voltar aqui. Eu pulei um pedacinho, né, ó. Essa parte você entendeu. Professor, e o segundo turno como é que funciona? Concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Então como é que funciona aqui, ó? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Presta atenção. Eu vou ter o primeiro turno. Quem é eleito no primeiro turno? Aquele que alcança a maioria absoluta dos votos válidos, excluindo os brancos e os nulos. Se ninguém conseguiu alcançar essa quantidade aqui, maioria absoluta, mais da metade dos votos válidos, eu vou ter que ter segundo turno. E aí, professor, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tive aqui um exemplo: Lula, Bolsonaro, Ciro, né, e Marina. Todos os quatro concorreram à presidência da República. O Lula teve um exemplo, né, 1 milhão de votos, né? Beleza. O Bolsonaro teve 900 mil votos. Votos válidos, né? O Ciro teve 500 mil votos e a Marina teve 100 mil votos. Quantos votos válidos eu tive aqui? Então é só contar, ó. 1 milhão votou no Lula, 900 mil votou no Bolsonaro, 100 mil da Marina aqui já tem 2 milhões, 2 milhões e meio. Então eu tenho 2 milhões e meio de votos válidos. Eu lhe pergunto, alguém aqui alcançou mais da metade desses votos válidos? Ou seja, isso aqui corresponderia a 1.250.000 mais 1. Alguém alcançou isso? Não, porque o Lula foi o mais votado, no primeiro turno ele só teve 1 milhão. Então tem que ter segundo turno? Tenho. Quem é que concorre no segundo turno? Os dois candidatos mais votados, tá? Então o segundo turno só vai Lula e Bolsonaro. Ciro e Marina, a priori, estão fora da disputa. Você vai entender já já por que eu falei a priori, tá? Então esses dois vão concorrer em segundo turno. A eleição em segundo turno ocorrerá no último domingo de outubro. E será eleito agora, no segundo turno, quem tiver mais voto válido. Beleza? Pode ser a diferença de 1 voto, tá? Quem tiver mais voto válido, tá? É eleito presidente da República. Não tem terceiro turno, tá ok? Só se empatar. Absurdo, absurdo. Isso aqui é mais fácil ganhar na Mega Sena do que isso acontecer. Empatou, eles tiveram a mesma quantidade de votos. É eleito o mais idoso, tá ok? É eleito o mais idoso. Então tá, vamos lá. Onde eu queria chegar? Agora olha só, professor. E se antes de realizar o segundo turno ocorrer a morte, a desistência ou algum impedimento legal de candidato que foi para o segundo turno? O que eu faço aqui? Ah, já sei, professor. Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu ver se aí você está pensando. Foram para o segundo turno Lula e Bolsonaro. Se acontecer, por exemplo, Bolsonaro faleceu ou desistiu, não quer mais, ou ocorreu algum impedimento legal, né? Foi cassada ali a sua candidatura, né? Ocorrendo qualquer uma dessas situações, ele está fora da disputa. Ah, então, professor, já sei, dá o troféu para o Lula, ele está eleito. Negativo. Se ele não alcançou a maioria absoluta, é necessário que ocorra segundo turno. O que eu faço? Já que o Bolsonaro saiu, eu vou chamar o remanescente, né, que foi mais votado, o terceiro lugar. Então, Lula não teve 1 milhão de votos? Bolsonaro não teve 900? Quem estava em terceiro lugar não era o Ciro, com 500 mil votos? Já que o Bolsonaro saiu, o Ciro vai disputar com o Lula aqui o segundo turno. Tá ok? Tranquilo? Fácil? Beleza. Agora olha só, vamos lá.
se antes de realizar o segundo turno, senhores, eu estou falando que eu tive o primeiro turno, mas eu não tive o segundo turno ainda. Aí aconteceu isso, morte, impedimento legal, desistência de um dos candidatos do segundo turno. Não ocorreu o segundo turno ainda, ou seja, ninguém foi eleito. Se ocorrer isso, eu vou ter segundo turno chamando o remanescente, tá? Aí olha só. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes, né, os excedentes aqui, o de maior votação. Tá. Não confunda essa situação que eu estou te explicando, por favor, não confunda essa situação, tá? Com a situação do presidente da República que foi eleito, ou seja, teve segundo turno e ele ganhou, mas antes da posse, por exemplo, ele vem a falecer. Isso aqui é outra realidade e a regra é diferente. Por quê? Nessa situação que eu te expliquei aqui, eu tenho candidato eleito? Não. Eles estão em segundo turno. Ainda não está definido o jogo. Lula e Bolsonaro iriam disputar segundo turno. O Bolsonaro morreu, foi impedido legalmente ou desistiu, vai ter que ter segundo turno, eu chamo o remanescente, com maior votação, tá? O terceiro lugar. Beleza, agora olha a diferença. Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno. Houve o segundo turno e o Lula, por exemplo, foi eleito. Beleza, ele foi eleito. E aqui, ó, no último domingo de outubro, ele foi eleito segundo turno. Já saiu o resultado naquele mesmo dia. Ele está eleito. Só que ele não tomou posse ainda, porque a posse só ocorre, você vai aprender comigo, no dia 5 de janeiro, tá? Não é 1º de janeiro mais. No dia 5 de janeiro, a gente vai falar disso já já. Antes dele tomar posse, o presidente eleito, Lula, vem a falecer. E aí, professor, já sei, chama o Bolsonaro. Negativo. Por que não? Porque agora eu tenho um presidente eleito. Se eu tenho um presidente eleito e ele faleceu, quem assume a presidência da República é o seu vice-presidente. Senhores, isso aconteceu no Brasil, tá? Isso aconteceu no Brasil. Tancredo Neves foi eleito presidente da República e antes de tomar posse ele veio a falecer. O vice dele, o Sarney, né, foi eleito presidente da República. Ele assumiu a presidência da República porque ele era o vice do Tancredo, tá ok? Então cuidado, não confunda as duas regras, beleza? Tá, agora olha só. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Traduzindo, se houver empate na votação, que numa eleição de presidente é praticamente possível acontecer isso, pela quantidade de votos, mas se ocorrer um empate no número exato, né, 1 milhão dos 100 milhões 249.324 votos para cada um, idêntico a contagem, deu empate técnico, o critério que eu vou utilizar para desempatar é o quê? O candidato mais idoso, tá? Ele tem a prevalência, tá? Você vai levar o seguinte para a prova. O raciocínio da Constituição foi mais ou menos o seguinte. Poxa, eu tenho aqui um cara de 45 anos e eu tenho aqui um cara de 70. O de 70 está mais perto, né? Pelo menos a priori, né? Seguindo aí a ordem natural da vida, o de 70 está mais perto da morte. Então, assim, de 40 e poucos anos ele vai ter condição de concorrer novamente. Então eu dou prioridade para o de 70. Talvez essa seja a última oportunidade dele de ser presidente, tá ok? Então, o critério de desempate é mais idoso. Tranquilo? Beleza. Aí, olha só. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, tá? Prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, né, do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Igual ao colégio, você vai lá na frente, faz o juramento, você aí passa concurso policial, lá você não faz aquele juramento quando termina o curso de formação? É a mesma coisa, tá? Só que eu quero que você entenda o seguinte, o presidente e o vice-presidente da República, eles vão tomar posse aonde? Em uma sessão do Congresso Nacional. Eles tomam posse no Congresso Nacional, tá? E olha que interessante. Isso aqui ocorre no dia 5 de janeiro, tá? Isso foi alterado em 2021 por emenda constitucional. Se eu não me engano, emenda constitucional 111.
Não me recordo exatamente a emenda, a gente vê já já. Professor, mas 5 de janeiro o Congresso está de recesso, não é isso que a gente aprendeu? O Congresso ele retorna às atividades ali, né, no dia 2 de fevereiro. E aí, sessão extraordinária, tá? O Congresso vai ser convocado para uma sessão extraordinária, tá? Para dar a posse ao novo presidente e o novo vice-presidente da República, beleza? Agora vem cá, e se o presidente e o seu vice, né, qualquer um dos dois, ou os dois juntos, eles ficaram meio que deslumbrados, foram eleitos ali no último domingo de outubro, ficaram muito felizes, pegaram a passagem, foram viajar para Dubai, né, e lá eles estão comemorando, e aí ligam para ele e falam: ó, presidente, o senhor sabe que tem que estar aqui, né, no dia 5 de janeiro. Ele fala: não, avisa aí que eu vou voltar depois, estou descansando porque eu sei que vai ser árdua a minha jornada como presidente da República, eu só volto aí lá para metade do mês. Quem está falando aqui é o presidente da República, pronto, acabou. Manda um recado aí pro Congresso. Negativo. Se isso acontecer, olha só, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se passar de 10 dias da data fixada para a posse, que é 5 de janeiro, né, o presidente ou o vice, tá, salvo motivo de força maior, se não tem justificativa, não tiver assumido o cargo, né, nesse período, este será declarado vago. O que significa? Perdeu. Perdeu, já era. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos lá. Eles deveriam tomar posse em 5 de janeiro. Aí, não apareceram no dia 5 de janeiro. Eu vou contabilizar 10 dias. Se em 10 dias, começando a contar do dia 5 de janeiro, onde ele deveria ter tomado a posse, ele não vier a tomar posse, eu vou entender que ele está abrindo mão. Então, o que vai acontecer? Tanto o presidente como o vice-presidente se submetem a essa regra. Se eles não comparecerem para tomar posse no Congresso Nacional, dentre 10 dias contados da data que eles deveriam ter tomado posse, 5 de janeiro, então vamos dizer que eles apareceram lá no dia 20 de janeiro, com uma cara lavada. Chegamos, vamos lá nada. Era pra você estar aqui dia 5. Passou os 10 dias de perdão, vamos dizer assim, a partir desse dia o cargo está declarado vago. O que significa? Você não assume, você perdeu, tá? Mas eu fui eleito. Sim, o senhor foi eleito, mas não assumiu, não tomou posse no período constitucional, tá? O cargo de presidente da República ou do vice, ou ambos, tá? Se eles estiverem juntos, foram declarados vagos. E aí, pessoal, o que acontece se foi declarado vago? Já já eu vou te falar a regra disso aí, tá? Então, olha só. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Beleza, tá? Cuidado que a banca gosta de falar que é de competência do TSE declarar vago o cargo. Não é, tá? É competência do Congresso Nacional declarar o cargo vago, tá? Quando o presidente ou vice não comparecem para a posse, né? Nesse período que eu expliquei para vocês, 10 dias após a data que deveria ter tomado a posse, beleza? Tranquilo. Agora vem cá, presta muita atenção no que eu vou te falar, para você não confundir isso, tá? Substituirá o presidente da República no caso de impedimento e suceder-lhe-á, aí vem de sucessão, no caso de vaga, né? Que é o caso de vacância, o vice-presidente. Então presta atenção. Pessoal, para que serve o vice-presidente da República? Para substituir, né, o presidente da República ou suceder-lhe, tá? Por que utiliza esses termos, substituir ou suceder? Porque eu quero que você entenda o seguinte: impedimento é algo temporário, tá? Quando eu falo em situação de impedimento, significa que o presidente não está podendo exercer as funções de presidente da República, ele teve que se afastar, mas esse afastamento ele é temporário, ou seja, o presidente volta. Então, impedimento é uma situação o quê? Temporária. O presidente, a priori, vai voltar, tá? Agora, quando eu falo em vacância, o cargo foi declarado vaga, né? A vaga em relação ao cargo de presidente da República, quando ocorre vacância,
Essa situação aqui significa que o presidente não retorna, tá? Porque é uma situação definitiva. E aí, o vice-presidente não vai substituir, ele vai suceder, tá? Porque o presidente não volta. Substituir significa que ele volta. Então, temporariamente, o vice-presidente vai lá, substitui ele. Voltou, o vice se retira. Quando eu falo que houve vacância do cargo de presidente, significa que o presidente da República não tem como voltar, tá ok? Ele não retorna mais. Então aí o vice, ele não vai substituir, ele vai suceder, tá? É uma sucessão definitiva. Pessoal, como é que funcionam essas hipóteses aí? Olha só, impedimento não é algo temporário? Onde o vice-presidente da República vai assumir a presidência temporariamente, porque o presidente retorna? Olha as hipóteses. Férias, um recesso, o presidente pegou um recesso. Licença, uma licença médica. Pô, tô doente, preciso pegar uma licença aí de uns tantos dias para me tratar, mas já já eu volto. É algo temporário. Uma viagem, por exemplo, vou passar 30 dias em tal local, né? O vice assume a presidência enquanto o presidente estiver em viagem. Aí quando ele retornar, o vice se afasta. E também tem uma hipótese, cuidado com essa, tá? Afastamento de até 180 dias em decorrência de crime comum ou crime de responsabilidade, que é o impeachment lá, que ocorre lá no Senado. Esse afastamento ele é obrigatório. Presta atenção nisso, tá? Vamos lembrar o seguinte, quando o Senado ele recebe, né, quando o Senado ele instaura o processo por crime de responsabilidade, ou seja, o impeachment, né, do presidente da República, obrigatoriamente, a partir desse momento da instauração aqui do processo de crime de responsabilidade, o presidente ele obrigatoriamente tem que se afastar das funções. Por quê? Para ele não utilizar da influência que ele tem como chefe do Poder Executivo para poder ali, né, tentar escapar de uma condenação pelo Senado Federal por crime de responsabilidade, ou seja, impeachment. Foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Quando o Senado recebeu ali, instaurou, né, o processo de responsabilidade, crime de responsabilidade em desfavor da Dilma Rousseff, ela foi afastada. E aí esse afastamento ele é temporário. Por quê? Porque esses 180 dias serve mais ou menos para o seguinte: Senado, corre, você tem 180 dias para ela voltar. Então resolva se vai impeachment ou não nesse período. Porque se você ficar enrolando e ultrapassar os 180 dias, ela vai retornar, né? A presidente, no caso ali, Dilma Rousseff, no exemplo, ela iria retornar para a presidência, tá? Por isso que, normalmente, o que acontece? Quando ocorre esse afastamento aqui, o Senado já agiliza logo esse negócio do impeachment, e se for impeachmentada mesmo, né, foi o que aconteceu com a Dilma, né, aí sim ela não retorna mais. Mas cuidado, esse afastamento de 180 dias, a priori, ele é temporário, tá? Ele só vai se tornar definitivo, né, se houver a condenação, mas aí eu vou ter a situação de impeachment. Aqui é a condenação. Então vamos lá. Vamos imaginar, vou criar uma situação hipotética aqui. Vamos imaginar que a Dilma foi afastada. O Senado instaurou o processo de crime de responsabilidade, a Dilma foi afastada. Tá, 180 dias. Passou 180 dias, o Senado não decidiu ainda sobre o impeachment. Se ela sai ou não, ou seja, se ela é condenada por crime de responsabilidade ou não. Se não decidiu, demorou demais. Ela retorna às atividades. Ela retorna à presidência da República. E aí o Senado, né, tem que agilizar logo isso aí. Tranquilo? Agora, se dentro dos 180 dias, vamos imaginar aqui, dia 120 aqui, o Senado decidiu e condenou por crime de responsabilidade. Impeachmentou a presidente. E aí? Aí, a partir do impeachment, que é a decisão do Senado, a condenação do Senado por crime de responsabilidade, a partir daqui, ela não retorna mais. A partir daqui, ocorre a vacância. Então, olha que interessante. O que aconteceu com a Dilma? Quando ela foi afastada, né, temporariamente, o Michel Temer assumiu. Temporariamente. Ele assumiu, ele substituiu a presidente Dilma. Quando ela foi impeachmentada, aí já era. Ela não retorna mais. A partir daquele momento, o vice-presidente que estava na presidência, Michel Temer, ele assumiu de forma definitiva o cargo de presidente, tá? Aí houve a vacância, aí ele não substituiu, agora ele vai estar sucedendo a presidente. Tranquilo? Fácil?
Então essas são situações temporárias e essas aqui, por óbvio, são as situações definitivas, onde o presidente não retorna mais. Olha aqui, morte, senhores. Morreu, não tem o que fazer, né? Não vai retornar mais. Renúncia. O presidente chega lá e fala, cara, tô cansado, não quero mais essa vida pra mim não. Renuncio. Renunciou, não tem mais volta. Renunciou, já era, tá? Aí o vice assume, né? Aí o vice assume de forma o quê? Definitiva, ele vai suceder, né? Impeachment, como eu já falei, sentença judicial transitada em julgado. Olha que interessante. Às vezes a justiça eleitoral, através de uma ação de impugnação, né, a justiça eleitoral condena aquele candidato que a priori foi eleito por fraude na eleição e etc. Condenou aqui em sentença judicial transitada em julgado, ele perde, né, ele deixa de ocupar aquela cadeira de presidente da República. Isso aqui decorreu de sentença judicial transitada em julgado, tá? Deixar de tomar posse injustificadamente até 10 dias após a data que deveria, que é 5 de janeiro. Isso aqui eu já expliquei. Isso aqui gera o quê? Vaga, né? Isso aqui gera vacância. Já era, não tem como voltar não. E, cuidado que eu vou falar agora. Ausência do Brasil sem autorização do Congresso Nacional por período superior a 15 dias. Marque isso aqui. Cuidado, senhores. O presidente da República, então, professor, ele precisa de autorização do Congresso para sair do Brasil? Não é isso que eu falei. Presta atenção. O presidente da República, ele precisa de autorização do Congresso Nacional para sair do Brasil se a ausência dele no Brasil ultrapassar o período de 15 dias. Se for para sair do Brasil por um período de 10 dias ou até mesmo de 15, não precisa de autorização do Congresso. Agora, se for superior a 15, 16, 17, 18 e sucessivamente, o presidente não pode se afastar do país sem autorização do Congresso, tá? Se ultrapassar 15 dias, não pode sem autorização do Congresso. O presidente é muito doido. Chegou lá e foi, professor. Foi na tora, falou, dane-se, vou e acabou. Ele simplesmente foi, né? Sem autorização do Congresso. O que acontece? Quando passar do 15º dia, no 16º, o cargo é considerado vago, tá? É como se ele tivesse abandonado, tá? É igual aquele cara que é casado contigo, fala, vou comprar um cigarro, o cara volta 3 anos depois, como se nada tivesse acontecido. Não, filho, você voltou agora já tem o teu lugar. Pensei que você tinha morrido, sei lá o que tinha acontecido, entenderam? Então, meu amigo, voltou, depois desse período aqui, o cargo é declarado vago, tá? E isso é vacância, tá? É vacância. Perde o cargo, já era. Tranquilo? E aí o que acontece? Senhores, qual é a grande regra? Presidente, ocorreu algum impedimento, né? Ou ocorreu alguma situação de vacância do presidente, alguém tem que assumir a presidência. Quem vai assumir? O vice-presidente. Aí o pessoal pergunta muito o seguinte, professor, quando a Dilma foi impeachmentada, o Michel Temer assumiu. Sim. E quem agora é o vice-presidente? Fica sem vice-presidente. O vice-presidente assumiu a presidência, tá? O mandato dele é sem vice, tá ok? Beleza? Não confunda isso, tá bem? Tá bom? Perfeitamente possível ter um presidente da República sem vice, tá? Beleza. Aí, olha só. Então, tanto na situação de impedimento como de vacância, do presidente assume o vice. Tranquilo. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, ele auxiliará o presidente sempre que for convocado por ele para missões especiais, tá? Então, tem lei complementar que define algumas atribuiçõezinhas ali para o vice-presidente, tá? Mas, em regra geral, ele costuma brincar e falar que ele é mais um papagaio de pirata, né? Ele fica ali, né? Tranquilo, olhando, observando. Não tem muita função não, apesar que lei complementar estabelece algumas, tá ok? Agora, se o presidente convocar ele ali para uma missão especial, ele já está à disposição. Agora, presta atenção. Professor, e se a vacância for dos dois? Porque eu te falei, se a vacância for do presidente, quem assume é o vice. Tranquilo? E se a vacância for dos dois? Olha lá, ó. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, impedimento ou vacância dos dois, tá? Agora não é só o presidente, é o presidente e o vice, tá? Serão sucessivamente, nesta ordem, chamados
ao exercício da presidência da República quem? Primeiro lugar, presidente da Câmara dos Deputados. Segundo lugar, presidente do Senado Federal. Terceiro lugar, presidente do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo até aqui? Nessa ordem, professor? Nessa ordem. Nessa ordem de preferência. Presta atenção agora no que eu vou te explicar. Vamos dar um exemplo aqui, tá? O presidente Bolsonaro, um exemplo, tá? Ele inventou de andar de moto. Aí ele me pega e chama quem? O vice. Ele pegou lá o vice-presidente, né? O general, colocou na garupa da moto e foi dar uma volta em Brasília. Aí, não satisfeito, ele falou, vamos descer pro entorno? Bora. Aí eles vão lá pro Jardim do Ingá, né? Foram lá pro Jardim do Ingá de moto, Bolsonaro pilotando e o vice na garupa. Aventura presidencial. Meu irmão, chega no Valparaíso ali, antes de chegar no Jardim do Ingá, o cara cai de moto. Os dois vão parar embaixo da carreta. Um exemplo, tá? E os dois morrem. Eu estou diante de uma situação de vacância. Poderia ser uma situação de impedimento, tá? Os dois caras doentes, estão internados. Não tem problema, tanto faz, a regra é a mesma, tá? Se fosse só o Bolsonaro, se fosse só o presidente, quem iria assumir? O vice. O problema é que o vice estava junto. O nome disso aqui é dupla, no exemplo que eu estou te dando, dupla vacância. A vacância não foi só do presidente, foi do presidente e do vice. E aí, professor? O que eu faço? Eu tenho que seguir essa linha sucessória, tá? Cuidado. Tem um peguinho aqui. Quem assume a presidência? A priori, o presidente da Câmara dos Deputados. Professor, quando os dois faleceram, ligaram para o presidente da Câmara para dar notícia. Ele ficou tão emocionado que assumiu a presidência da República que ele teve um infarto fulminante e morreu. Que tragédia, hein? O presidente da Câmara também morreu? Foi. E agora? Segunda linha. Presidente do Senado Federal. Professor, presidente do Senado Federal acaba de falecer. Rapaz, que tristeza, hein? E agora? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Só se o presidente do Supremo Tribunal Federal morrer também, aí acabou o país, tá? Aí não tem o que falar, tá? O texto constitucional só dá até aqui, tá bom? Beleza? Então é nessa ordem, tá? Presidente da Câmara, primeiro, presidente do Senado, segundo, e presidente do STF, terceiro. Por que que o presidente da Câmara tá na frente do presidente do Senado? Porque a Câmara representa o povo. E ela tem prevalência sobre o Senado na linha sucessória em relação à presidência da República. Beleza até aqui? Fácil? Agora presta atenção. Aqui é onde todo mundo erra. Essa substituição aqui... Ué, mas substituição não é vacância? Sim, é vacância. Então eles vão suceder. Não. Quem sucede o presidente é o vice, tá? Essa substituição, ela é temporária. Por quê? O Brasil não pode ficar sem presidente da República. Eu vou deixar o presidente da Câmara assumir o lugar do presidente da República temporariamente até que eu tenha tempo para realizar novas eleições. É isso mesmo. Eu vou fazer novas eleições, vou realizar novas eleições. Só que aí, cuidado. Aqui eu tenho duas regras, tá? Calma que eu vou te explicar já já. Eu quero primeiro que você entenda essa primeira parte. Então vamos lá. Se fosse só o presidente Bolsonaro que tivesse morrido, no exemplo, tá? Mas eu tô falando de morrer, mas pode ser morte, impedimento legal ou renúncia, desistência, né? Os dois chegaram lá e falaram, não quero mais, nem eu nem o meu vice, a gente tá saindo fora. Mas vacância, do mesmo jeito, sem problema. Vacância dos dois. Aí eu tenho que chamar alguém para sentar na presidência, para assumir a presidência da República, sentar na cadeira. Quem é que vai? Presidente da Câmara. Se fosse só vacância só do presidente, aí era fácil, o vice assume. O problema é que foram os dois, presidente da Câmara, se esse não puder, presidente do Senado, se esse não puder, presidente do STF. Só que quando o presidente da Câmara senta lá, assume a presidência da República, isso aqui é temporário, senhores. É temporário. É só até eu realizar novas
eleições para eleger o novo presidente da República. Só que essas eleições, segundo o texto constitucional, elas podem ocorrer de duas formas. Eu posso estar diante de uma eleição direta, que é o quê? Quando o povo, nós, né, do povo, vamos lá escolher o novo presidente e o novo vice-presidente da República, tá? Quando eleição direta é realizada pelo povo. Ou eu posso ter outra regra, que é a que eu chamo de eleição indireta, que é o quê? Quando quem vai eleger o novo presidente não é o povo, é o Congresso Nacional. É isso mesmo, o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele vai realizar essas eleições indiretas, ele escolhendo o novo presidente em 30 dias. Pessoal, por que eu chamo de eleição indireta se é o Congresso que está escolhendo o presidente, não sou eu? Porque você escolheu os membros do Congresso para te representar. É isso? Quem representa o povo é a Câmara. É isso? O Senado representa os estados e o DF. Mas são representantes, né? Então, como você escolheu o deputado federal para te representar, você elegeu um deputado federal para te representar, ele, quando está escolhendo lá o presidente da República, ele está agindo no seu nome, tá? Ele está agindo em seu nome. Então é eleição indireta. Ou eu posso ter eleição direta. E a eleição direta tem que ocorrer em 90 dias. A eleição indireta no Congresso em 30. Por que 90 dias para o povo? Porque aí demanda uma logística muito mais complexa, né? Se o povo vai ter que votar, tem que ver questão de urna, colégio eleitoral, né? O TSE tem que agir, então eu dou um tempo maior, né? 90 dias tem que realizar a eleição direta. Então o presidente da Câmara, né, vai ficar, se for eleição direta, 90 dias ali, né, um pouquinho mais por causa da posse, né, assumindo a presidência. Tá vendo como é temporário? E se for eleição indireta, em 30 dias o Congresso tem que finalizar isso. Escolher, eleger o novo presidente, tá ok? Professor, mas o que vai definir isso aqui? O que vai definir isso aqui? Vamos lá, presta atenção. Eu estou falando de dupla vacância, ou seja, presidente da República e o vice-presidente da República. Vacância dos dois cargos. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, dupla vacância, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Calma, essa daqui de 90 dias é a eleição direta. É o povo escolhendo o novo presidente e o novo vice. Calma, olha só. Trata-se da denominada eleição direta, ou seja, o cidadão irá às urnas eleger o novo presidente e o vice. Ocorrerá as eleições diretas, presta atenção, quando a vacância dos cargos de presidente e do vice-presidente da República ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato presidencial. Aí olha só, ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, do mandato presidencial, a eleição para ambos os cargos, presidente e vice-presidente, será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Olha só, presta atenção. Eu vou ilustrar para você agora, tá? Tenha calma. Presidente da República e o vice-presidente da República morreram, foram impedidos legalmente ou renunciaram. Ou seja, vacância. Essa vacância é só do presidente? Não, é do presidente e do vice. Se fosse só do presidente era fácil, o vice assumia. O problema é que aqui a vacância é referente aos dois. Então é a dupla vacância. Nesse caso, o que eu faço? Primeira coisa, eu preciso colocar alguém para sentar na presidência da República, na cadeira. Temporariamente eu coloco quem? Presidente da Câmara dos Deputados. Por algum impedimento, se vocês não puder, presidente do Senado Federal. Se vocês também não puder, presidente do STF. Essa linha aqui, sucessória, tem que seguir a ordem, tá? Não pode pular ninguém. Beleza. Vamos imaginar que o presidente da Câmara assumiu. Ótimo. Só que isso aqui é temporária. A partir do momento que ele assumiu, eu vou ter que fazer o quê? Novas eleições. Só que aí, o que vai acontecer? O que vai definir qual regra eu vou aplicar é o período em que ocorreu a vacância, a dupla vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. Se eles morreram, no exemplo que eu estou dando, nos 2 primeiros anos
do mandato presidencial, se eles morreram nos 2 primeiros anos, significa que ainda tem muito mandato pela frente, né? Ainda tem pelo menos mais 2 anos e pouquinho, não é isso? Então, vale a pena convocar o povo para eleger o novo presidente. Aí eu faço as eleições diretas. Como a logística é um pouquinho difícil, né? Eu dou 90 dias para fazer isso. Agora, se o presidente e o vice-presidente morreram nos 2 últimos anos do mandato presidencial, aí não compensa realizar, convocar o povo todinho para poder vir, escolher o novo presidente, o novo vice. Não compensa, já está acabando o mandato, já passou da metade. Se passou da metade, quem vai escolher o novo presidente e o novo vice é o Congresso Nacional. Ele tem 30 dias para fazer isso, tá? Isso aqui eu chamo de eleição indireta. Indireta. Tranquilo? Fácil? Aí olha só que interessante. Quando o Congresso Nacional vai escolher o novo presidente ou o novo vice, nesse caso aqui, eu vou ter uma sessão unicameral. O que é uma sessão unicameral? Cuidado. Eu vou juntar deputados federais mais senadores da República e a contagem dos votos para eleger o presidente, o novo presidente e o novo vice, não será contabilizado de forma separada. Eu junto todo mundo. Eu não tenho 513 deputados federais, mas 81 senadores da República. Então no total eu tenho aqui 594 parlamentares. Eu vou levar em consideração a votação junta. 594, tá? Eu preciso aqui alcançar, indicaram lá fulano de tal. Eu preciso aqui alcançar, né, mais da metade do total dos 594. Eu não vou ter que alcançar mais da metade da Câmara para depois analisar se eu alcancei mais da metade do Senado. Não. Aqui é a sessão unicameral. A contagem dos votos, tá, ocorre de forma conjunta. Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Fácil? Tranquilo? Beleza. Beleza. Ótimo. Tá? Professor, isso aqui já aconteceu? Quem é do Distrito Federal, que está assistindo essa aula, pode ser que se lembre dessa situação. Isso aqui já aconteceu no DF, mas para governador, tá? Mas a regra foi aplicada, foi a mesma. Só tenho que alterar aqui alguns detalhes. Então, deixa eu te contar como é que foi no DF, para ver se você entende, tá? Ah, tá, professor, o cara foi eleito, novo candidato a presidente, e aí? Aí o presidente da Câmara sai e o novo presidente eleito, seja pelo Congresso ou seja pelo povo, senta na cadeira. Então, cuidado. O presidente da Câmara aqui, ele não vai cumprir o resto do mandato todo, não. Ele fica ali só temporariamente, só esquenta na cadeira, tá? E outro detalhe que você tem que tomar cuidado. Esse novo presidente, vamos imaginar que estavam faltando 6 meses para terminar o mandato do presidente e do vice. Esse novo presidente, ele vai ficar por 4 anos ou ele só está ali para cumprir os 6 meses que estavam faltando? Ele vai cumprir só os 6 meses que estavam faltando, tá? Eu chamo isso aqui de mandato tampão, tá? Foi eleito só para finalizar o mandato do presidente e do vice que morreram, tá ok? Beleza? Ele não vai ter esse novo presidente mais 4 anos, não. Só finalizar o que ficou faltando, tá? Deixa eu te explicar aqui, para ver se você entendeu, o que aconteceu no DF. E as regras você vai seguir as mesmas, tá? No DF, nós tivemos um governador que ele foi impeachmentado, tá? Isso mesmo. Ele foi impeachmentado ou ele foi condenado? Agora eu não me recordo. Não me recordo mesmo. No Distrito Federal, o cargo de governador sofreu vacância. Eu não lembro se ele foi impeachmentado, eu acredito que ele foi impeachmentado. Não me recordo mesmo, me perdoem, tá? Mas não faz diferença prática aqui. Houve vacância do cargo de governador. Ou ele foi impeachmentado, ou ele foi condenado, transitado em julgado, tá? Mas não importa, houve a vacância do cargo de governador. A priori, quem assume o governo? O vice-governador. Só que o problema é que o vice-governador não quis. Falou, não, tô saindo fora. Isso aí vai dar problema pra mim, não tô afim. O vice-governador renunciou.
Ó, e renúncia é vacância também. E aí? Agora eu estou diante de dupla vacância. O que aconteceu? Tem que fazer novas eleições. O presidente da Assembleia, desculpa, foi no DF, o presidente da Câmara Legislativa assumiu o governo temporariamente até que se realizassem novas eleições. Aí, o que aconteceu? Como é que vai ser essa eleição, professor? Vai ser o povo, que é a eleição direta, ou o Poder Legislativo, no caso, né? Não posso falar Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é o Poder Legislativo da União. Aqui, no caso, a Câmara Legislativa. Ou o Poder Legislativo do DF, que é a Câmara Legislativa, vai decidir eleger o novo governador e seu vice através das chamadas eleições indiretas. O que vai definir isso é o quê? Quando foi que ocorreu a vacância. Perdão. E no DF, naquela época, a vacância ocorreu nos 2 últimos anos do mandato do governador. Como foi nos últimos 2 anos, a Câmara Legislativa foi quem elegeu Rogério Rosso, tá, como governador, né, do Distrito Federal. E o Rogério Rosso ficou como governador do DF só durante, né, o período que estava faltando para finalizar o mandato desses aqui que foram embora. Tranquilo? Beleza. Aí olha só, o que eu falei? Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Mandato tampão. Eles não são eleitos para ficar 4 anos. Só vai completar o que está faltando. Ah, professor, mas está faltando 3 anos. Então ele fica 3 anos. Está faltando... O cara morreu na primeira semana, professor, de presidente. Então ele vai ficar 3 anos, né? E 11 meses. Não é isso? Beleza? Pode ser que esteja faltando só 6 meses. Ou menos. Tranquilo. Mandato tampão. O que faltar, ele fica. Fácil, senhores? Tranquilo? Beleza. Agora, nós vamos aprofundar um pouquinho. Vamos trabalhar a jurisprudência do STF, tá? Poucos professores aprofundam desse jeito aqui. Mas a gente vai trabalhar com qualidade, tá? Ah, pessoal, mas aí a aula fica extensa. Muita coisa. Cara, você quer se preparar para concurso é desse jeito, tá? Para de ficar caindo no papo desse povo aí que fica querendo te ensinar atalho, tá? É porque é muito sedutor essa conversa de atalho. Tem professor que... Cursos, né? Professores que vendem, literalmente, eles vendem essa ideia de que tem como resumir ali, tem como trabalhar. Lógico, a gente marca o que é mais importante, mas ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que pode ser cobrado. As bancas tendem a cobrar, a elaborar as provas de forma mais complexas, tá? O nível tá só subindo, gente, a verdade é essa. Então, tem professor que fala assim, passa o básico do básico ali, resume e fala, ó, fica tranquilo que aqui eu tenho o resumo do resumo e você vai passar. Isso é sedutor. Então ele vende isso pro aluno. O aluno vai lá, compra o curso, paga, tudo bonitinho, ele ganha o dinheiro dele, tá tudo certo. Quando o aluno vai pra prova, ele se depara com isso aqui, jurisprudência. Uma jurisprudência mais profunda, e aí o aluno perde a questão. Você que está estudando comigo aqui de forma completa, você vai chegar na prova, você não vai ser surpreendido por nenhuma questão. Tanto é que eu estou te falando aqui, ó. Quando terminar o tema, vai lá, porque concurso vai fazer questões. Você vai ver e falar, tudo que o professor falou caiu aqui. Não tem nada nessas provas que não tenha falado. Por quê? Porque a gente está estudando com qualidade, está estudando de forma aprofundada. Requer mais tempo? Requer. Mas você vai estudar uma vez e vai passar no seu concurso. Tranquilo? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso tema. Olha essa jurisprudência do STF e toma cuidado com isso. Segundo o STF, os estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, eles possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da chefia do Poder Executivo, não estando vinculados, não estando obrigados a seguir exatamente o mesmo modelo, os mesmos procedimentos federais, ou seja, os mesmos procedimentos estabelecidos para a dupla vacância, estabelecidos na Constituição Federal, artigo 81 que a gente acabou de estudar, tá? Diante da vacância aqui de governador e vice-governador.
Traduzindo. O que eu te ensinei? A Constituição Federal falou que, no caso de dupla vacância, ou seja, vacância do presidente e do vice, eu estou falando do âmbito federal, União. A Constituição regulamenta essa hipótese. E nos estados, professor? Os estados, eles podem ou não seguir as mesmas regras definidas na Constituição Federal. É isso que o STF está falando. Os estados, eles possuem uma autonomia, uma liberdade, já você vai entender porque que ela é relativa. Uma autonomia, uma liberdade relativa para solucionar essa questão da dupla vacância. Não precisa, não estando obrigado, não estando vinculado, não é necessário que o Estado siga rigorosamente o mesmo procedimento definido pela Constituição no caso da dupla vacância do presidente e do vice. Ah, se for 2 anos, nos 2 primeiros anos do mandato, eleição direta. Se for nos 2 últimos, eleição indireta. Não, o Estado pode criar uma regra diferente. É possível, tá? É possível. Então, por exemplo, poderá os entes federados estabelecerem procedimentos e regras diferentes daquelas previstas pela Constituição Federal ao tratar da dupla vacância do presidente e do vice. Agora, cuidado, isso é autonomia. Por que eu falei relativa? Desde que haja eleições, diretas ou indiretas. Eleição tem que ter. Traduzindo, o que eu quis explicar aqui? A Constituição Federal, a regra que eu te ensinei até agora, do artigo 81 da Constituição Federal, está falando da dupla vacância dos cargos de presidente da República e vice-presidente da República, no âmbito da União. A pergunta é, aí o STF vem respondendo, e no âmbito dos estados? E aí, professor? O que eu faço? Aí eu englobo aqui DF e municípios. E nos outros entes federados? Eles estão obrigados a seguir as mesmas regras do artigo 81? Não, é isso o segredo. A dupla vacância aqui dos seus respectivos, chefes do Poder Executivo e os seus vices, Então se eu estou falando de Estado, estou falando da vacância do governador e do vice-governador. Estou falando do DF, governador do DF e do vice-governador do DF. Estou falando do município, estou falando de prefeito e do vice-prefeito. Ocorrendo a dupla vacância aqui, o STF falou que é permitido que os estados, ele fala dos estados, mas vai englobar aqui DF município, tá? Os estados, eles criem a sua própria regra sobre o que vai ocorrer diante dessa dupla vacância, quem vai assumir, tal. Só que aí o STF fala, desde que haja eleição. Então, tem que ter eleição. Então, é perfeitamente possível ocorrer o seguinte, olha que interessante. Vamos imaginar que a Constituição do Estado de Goiás estabeleça o seguinte, a título de exemplo, tá? Que, diante da vacância, da dupla vacância do cargo de governador e do vice-governador, assumirá o presidente da Assembleia Legislativa, até aqui está tranquilo, está seguindo o mesmo parâmetro da Constituição, sendo necessário, eleições. Só que aí é o seguinte, olha o que a Constituição do Estado de Goiás está falando. Vai ocorrer eleição direta, ou seja, pelo povo, se estiverem faltando, por exemplo, se a vacância ocorrer nos 3 primeiros anos do mandato. Aí é eleição direta. E será eleição indireta, ou seja, pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, se a vacância ocorreu no último ano do mandato do governador. O que tem de diferente aqui? Os prazos. A Constituição não falou isso. A Constituição falou 2 anos, 2 primeiros anos, povo que vota, eleição direta. 2 últimos anos do mandato, o quê? Congresso Nacional. Aqui a Constituição Estadual alterou os períodos. Pode, é isso que a STF julgou. Pode. Havendo eleição, tá ocorrendo eleição? Tá, então tá tranquilo, pode. O que não pode é um Estado fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu criei na Constituição do Estado de Goiás outra regra agora. Agora a Constituição do Estado de Goiás está falando o seguinte: no caso de vacância, assumirá o governo
o presidente da Assembleia Legislativa, até que seja finalizado o período restante do mandato do governador. Pode fazer isso? Não. Por quê? Robson, você falou que o STF deu liberdade para criar suas próprias regras. Deu liberdade desde que haja eleição. Aqui a Constituição não está. A Constituição Estadual não está estabelecendo a eleição. Está falando que morreu o governador, morreu o vice, o presidente da Assembleia Legislativa automaticamente assume, tá? De forma definitiva até o final do mandato. Negativo. Assume temporariamente até que tenha eleições. Agora, as regras das eleições, a Constituição Estadual poderá determinar. Beleza. Até aqui, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode mandar mensagem aí que a gente grava outro vídeo, mas não tem mistério. O problema é o seguinte, presta atenção. O Código Eleitoral, ele traz uma regra sobre dupla vacância, não do presidente da República, tá? Mas ele traz uma hipótese aqui de dupla vacância de chefes do Poder Executivo, tirando o presidente da República, que está submetido à Constituição Federal. E aí eu tenho um grande problema, porque o Código Eleitoral fala uma coisa e é possível que eu tenha na Constituição Estadual falando outra, estabelecendo outra regra. Caramba, e aí? Conflito aparente de normas. Norma da Constituição Estadual versus norma do Código Eleitoral. Ah, professor, já sei, a Constituição Estadual está acima das leis. Quem te falou isso? Constituição Estadual? Cuidado, senhores. A Constituição Federal está acima das leis, tá? O Código Eleitoral é uma lei. A Constituição Estadual, ela está acima das leis estaduais. E aí, o que eu faço aqui? Simples, olha só. Presta atenção. Você vai adotar o seguinte. Se o motivo da vacância for um motivo eleitoral, como assim, professor? Olha o que fala o Código Eleitoral. Artigo 244, parágrafo 3º do Código Eleitoral. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, que importe a cassação do diploma, tá? Ou que importe a perda do mandato de candidato eleito ao pleito majoritário, aí que tá falando, né? Governador, prefeito, né? Governador de estado, governador DF, prefeito e senador da República, que também é majoritário. Nesses casos, e o presidente da República? O presidente da República é majoritário, mas eu já te falei, o presidente da República não se submete ao Código Eleitoral, né? Nessa regra aqui, porque eu tenho uma regra específica na Constituição Federal detalhando qual regra eu devo seguir diante da dupla vacância, né? Do cargo de presidente da República e vice. Então esquece o presidente da República aqui. Eu estou falando de Estado, tá? A decisão da Justiça Eleitoral que importar indeferimento do registro, cassação do diploma ou perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Beleza, vai ter novas eleições. O problema está aqui, ó. A eleição a que se refere o parágrafo 3º aqui, tá? Correrá às custas da Justiça Eleitoral e será indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do fim do mandato. E direta nos demais casos. Olha o que o Código Eleitoral está falando. Olha o que o Código Eleitoral está falando. Que o critério aqui vai ser o seguinte. Vai ter que ter eleição, beleza. Ela vai ser direta. Ou seja, o povo vai votar, escolher um novo governador, né? Novo prefeito. Se a vacância do cargo de governador e do vice-governador, prefeito ou vice-prefeito, ocorrer, tá? Nos primeiros 3 anos e 6 meses, tá? Ou no caso do governador, do senador, que tem mandato de 8 anos, 7 anos e 6 meses. Se ocorrer nos primeiros, mas o que vai cair isso aqui, tá? Poder Executivo. Se ocorrer nos primeiros
3 anos e 6 meses do mandato, eleição é direta. Chama o povo, não tem problema, chama o povo para votar, escolher um novo governador, um novo vice, um novo prefeito, um novo vice-prefeito. Agora, se estiverem faltando somente 6 meses, ou menos, na verdade, se estiver faltando menos de 6 meses para terminar o mandato, cara, aí não dá para fazer eleição direta. Vai dar um trabalhão por pouquinho tempo. O que eu faço? Aí ocorre a eleição indireta. O Poder Legislativo vai lá e escolhe. Você notou que o Código Eleitoral está trazendo essa regra aqui? Qual é a grande problemática que eu estou trabalhando com vocês? E se a Constituição Estadual estiver trazendo uma regra diferente? A Constituição Estadual, por exemplo, ela está estabelecendo a mesma regra da Constituição Federal. Ela está falando, não, se o governador, o cargo de governador e de vice-governador sofrer vacância, eu vou seguir a mesma regra da Constituição Federal. Isso é a Constituição Estadual falando. Dos 2 primeiros anos do mandato, eu faço eleição direta. O povo escolhe. Se for nos 2 últimos anos do mandato, a eleição indireta. Aí o problema é, a Constituição Estadual não está acima do Código Eleitoral. E aí? O Código Eleitoral não está acima da Constituição Estadual. E aí, como é que faz agora? Qual regra eu vou adotar? Simples. Olha o que o STF entendeu, tá? Se o motivo da vacância, o porquê que o governador e o vice saíram, for um motivo eleitoral, eles foram impugnados, né? Eles perderam o mandato, não é isso? Se for um motivo eleitoral, eu vou aplicar a regra do Código Eleitoral. Se for motivo eleitoral, Código Eleitoral. Aí a regra é essa que eu te expliquei. Eleição direta, povo vota, se for nos primeiros 3 anos e 6 meses do mandato, e eleição indireta se a vacância do cargo ocorrer faltando menos de 6 meses para finalizar o mandato. Agora, se o motivo não for eleitoral, for motivo político, por exemplo, tá? Aí eu vou adotar a regra que está estabelecida na Constituição Estadual ou na lei orgânica do DF ou do município. Entenderam? Então é simples, ó. Qual das 2 regras eu vou adotar, professor? Do Código Eleitoral ou a que está na Constituição Estadual ou lei orgânica? Depende, se o motivo for eleitoral, você segue o Código Eleitoral. Se não for motivo eleitoral, for motivo político, por exemplo, tá? Aí eu aplico a regra que está na Constituição Estadual, no caso dos estados, ou na lei orgânica, no caso do DF ou dos municípios. Beleza, fácil, tranquilo. Deixa eu ver. Isso aqui eu já falei, né? Ó. Lembrando que sempre tem que ter eleição, tá? Aí eu falei, ó, por outro lado, não poderá determinar a Constituição Estadual, a título de exemplo, que sendo o caso de dupla vacância, governador e vice morreram, por exemplo, ocorrido no último ano do mandato estadual, assumirá a chefia do Poder Executivo Estadual, ou seja, o presidente da Assembleia Legislativa, até o respectivo término do mandato. Não, por quê? Porque não teve eleição. Tem que ter eleição, ou direta ou indireta, mas tem que ter eleição. Beleza? Fácil? Tranquilo, tá? Segundo o STF, na situação de eleição indireta, poderá a Constituição Estadual, né, estabelecer o voto aberto. Cuidado com essa jurisprudência. Presta atenção. O que aconteceu? Uma Constituição Estadual, ela estabeleceu lá a regra sobre a dupla vacância. Até aí, tranquilo, já estudamos isso. Só que ela colocou uma coisinha diferente do que está na Constituição Federal. Ela colocou que, se for eleição indireta, ou seja, o Poder Legislativo que está escolhendo o novo governador, o novo vice-governador e o novo vice-governador, o voto dos deputados estaduais vai ter que ser voto aberto. Ou seja, eu vou saber se ele votou a favor ou contra aquela pessoa indicada. E aí, eles não gostaram muito disso. E ingressaram com uma ação no STF. O STF entendeu o quê? O STF falou o seguinte, presta atenção, tá? Na situação de eleição indireta, pode sim, não viola o texto constitucional, a Constituição Constituição Estadual, estabelecer o voto aberto, tá? Porque o voto secreto, que a gente tanto fala, ele é uma garantia constitucional para o eleitor e não para aquele que exerce mandato eletivo. Ah, não, mas peraí, a Constituição ela garante o voto secreto, inclusive a cláusula pétrea. Sim, o voto secreto para o eleitor, para o cidadão votar. Você que tem mandato, você
em determinadas situações, havendo previsão legal, você pode sim ser obrigado a realizar voto aberto. Voto aberto, declarar seu voto, tá? Mas você não está votando em ninguém, você está votando ali numa propositura, né? Aqui no caso você está votando no candidato, né? Se você é a favor ou contra daquele candidato a assumir o governo, né? Pelo resto do mandato que está faltando. Então, assim, o STF entendeu que pode a Constituição estabelecer voto aberto. Não fere, não, tá ok? Eles ficaram chateados. Vamos lá. Beleza. Para finalizar esse tópico, o mandato do presidente da República é de 4 anos. Senhores, mandato eletivo 4 anos, salvo o senador, que são 8, tá? E terá início, cuidado, ó lá, 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Professor, peraí, 1º de janeiro? Não, isso foi alterado pela emenda constitucional 111, ó, acertei a emenda, de 2021, tá? Cuidado, tá ok? O presidente Lula, ele assumiu dia 1º de janeiro, sim, ele assumiu dia 1º de janeiro, porque não estava em vigor ainda, eu não consegui aplicar isso aqui. Nas próximas eleições presidenciais, o presidente e o vice, ele toma posse em 5 de janeiro, não mais em 1º de janeiro. Marca isso, tá? Marca isso, não é mais 1º de janeiro, agora é 5 de janeiro. Eu brinco com os meus alunos, para você lembrar disso aqui, você vai colocar o seguinte na cabeça: mudaram de 1º de janeiro para 5 de janeiro para que o presidente possa curtir o Réveillon dele em paz. Por quê? Réveillon de 31 para 1º, o cara não conseguia tomar um champanhezinho, porque no outro dia, né, de manhãzinho cedo, ele tinha que estar lá no Congresso para tomar posse. Tomar posse alcoolizado, de ressaca, não fica legal. Então, para acabar com essa palhaçada, dia 5 de janeiro. Então agora o presidente pode tomar a cachaçinha dele de boa, né, tranquilo, no Réveillon, do dia 31 para o dia 1º, porque ele só vai tomar posse no dia 5, tá ok? Beleza. Isso aqui eu já falei, ó, o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país, sair do Brasil, por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, vacância. Lembra que eu falei? Senhores, por favor, não erre isso aqui em prova. Eu não falei para você que o presidente, para sair do Brasil, tem que pedir autorização do Congresso. Ele tem que pedir autorização do Congresso se a saída dele, a ausência dele do Brasil, for por período superior, mais de 15 dias. Se ele for ficar 15 dias, não precisa. Se ele for ficar 16, 17 e assim sucessivamente, aí precisa. E se não pegar autorização do Congresso, tá? Perda do cargo. Tranquilo? Beleza. Senhores, finalizamos esse bloco, tá? Eu vou fazer algumas questões com você, para ver que, apesar de muita informação que nós trabalhamos, você vai ver que é fácil. Eu vou trabalhar com vocês aqui, ó, questões de alto nível, ó, juiz de direito. Por exemplo, a primeira questão aqui, te mostrando como cai em prova que a gente estudou. Vamos lá? Vamos fazer junto? Olha só. Sobre a eleição para presidente da República ou para governador, é incorreto afirmar. Então ele quer errada. Vamos lá. Quando for caso de 2 turnos, ou seja, segundo turno, se ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, opa, eu ainda estou, quando for o caso de segundo turno, não tem ninguém eleito ainda. Quando for ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal de candidato, não poderá partido promover a respectiva substituição. O que ele está falando aqui? Está falando o seguinte, imagina o seguinte, ó, Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno. O Bolsonaro, a título de exemplo, faleceu. Opa, vacância. Só que ele faleceu durante o segundo turno. Ninguém foi eleito ainda. Pode o partido do Bolsonaro, PL, por exemplo, substituir? Falar, não, Bolsonaro morreu, então eu, PL, vou lançar aqui o meu outro candidato, vou escolher outro candidato para concorrer com o Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Não é isso que é a regra da Constituição. O que eu te ensinei? Meu amigo PL, lamento te informar, azar o seu. Bolsonaro morreu, irá concorrer em segundo turno o remanescente, ou seja, o terceiro colocado, mais votado. Não foi isso que eu te ensinei? Então, olha lá, ó, não poderá o partido promover a respectiva substituição, tá certo? Não pode substituir, tá? Eu vou chamar o remanescente, o terceiro colocado. E a questão está pedindo é incorreta. Quando for caso de segundo turno, se ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, será convocado dentre os remanescentes
o de maior votação. Opa, é isso mesmo, tá certo. Só que eu tô pedindo a incorreta. Eu tenho que marcar a incorreta, tá certo. Eu vou chamar quem? O remanescente, os excedentes, dentro que tiver mais votação, terceiro lugar. Será considerado eleito o que obtiver maioria absoluta de votos, excluídos somente os nulos. Opa! Aqui tá falando de primeiro turno, né? Eu vou considerar eleito em primeiro turno o candidato que obtiver maioria absoluta de votos válidos. E votos válidos eu excluo somente os nulos, senhores? Ou também os em branco? Brancos e nulos. Então, a alternativa C está errada, ela é o gabarito que eu estou procurando, a incorreta. Então a D tem que estar certa. Será considerado eleito o que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos os brancos e nulos. Aqui está certo. Votos válidos. Gabarito C. Questão de juiz. Fácil, tranquilo, não tem mistério não. Olha aqui, ó. No Brasil, a eleição do presidente da República realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, certo? E no último domingo de outubro, em segundo turno, certo? Caso haja, no segundo turno, empate de votos, houve empate de votos entre os dois candidatos que estão concorrendo a tal cargo, pode-se afirmar que, então ele quer a correta. Aí olha só as alternativas. A Constituição Federal não prevê a possibilidade de realização de terceiro turno de votação. Certo ou errado? Certo, senhores. Ué, já achei o gabarito. Me fala onde eu falei pra você que tem terceiro turno. Não, o critério não é outra eleição não, pelo amor de Deus. Já teve empate? Teve. O que eu vou fazer? Elege o mais idoso. Não é isso que eu te ensinei? O critério de desempate não é o mais idoso? Não existe terceiro turno, tá ok? Então, olha lá, a Constituição Federal não prevê a possibilidade de realização do terceiro turno. Ela adota outro critério para desempatar, que é a questão da idade. Então, aqui já tem o gabarito. Se eu tenho o gabarito letra A, as outras eu tenho que achar o erro, para ter certeza que eu acertei a questão. A Constituição Federal determina que seja considerado eleito o candidato cuja coligação tenha recebido mais votos válidos nas eleições para deputados federais e senadores. Senhores, o sistema para eleição de deputado federal é proporcional. Não tem nada a ver com o de senador, que é majoritário. Ele bagunçou tudo aqui, tá? Sendo que coligação aqui eu não tenho para eleições proporcionais mais, tá? Ele bagunçou tudo aqui. Tá tudo errado, tá? Será feita nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo novamente os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Professor, isso aqui tá certo? E aí? Cuidado, olha o caput aqui, olha a parte principal da questão. No Brasil, a eleição do presidente realizar-se no primeiro domingo e tal. Caso haja no segundo turno empate de votos, vem cá, eu já tive o segundo turno. Eu já tive o segundo turno e houve empate de votos, certo? Caso haja no segundo turno empate de votos, eu vou fazer uma nova eleição em até 20 dias? Isso aqui até estaria certo. Esse aqui é o texto constitucional. Só que isso aqui é relativo ao quê? Depois do primeiro turno para o segundo turno. Se eu falar que isso aqui está certo, senhores, e aqui já falou que eu já tive o segundo turno, nova eleição seria terceiro turno. Olha que peguinha covarde. Não existe terceiro turno. Isso aqui está errado. Nesse caso hipotético aqui, isso aqui não é aplicado. Isso aqui está errado. Eu não vou realizar novas eleições nesse caso, tá? Devem ser computados os votos brancos e nulos como critério de desempate. Mas como é que eu vou desempatar se o voto é branco, se o voto é nulo? Não tem como. Voto branco e nulo não serve para nada. Errado. A Constituição Federal determina que seja considerado eleito o candidato menos idoso? Não, o mais idoso que é eleito. Esse é o critério de desempate, não é o menos. Tranquilo, senhores? Beleza. Próximo. O presidente da República do Brasil foi convidado para participar de um evento do BRICS que ocorrerá em Nova Delhi, na Índia.
para discutir o ingresso de outros países no bloco. Nesse caso, à luz da Constituição Federal, considerando que será necessário que o presidente se ausente do país por 20 dias corridos, mais de 15 dias fora do Brasil, o que eu preciso? Autorização. É correto afirmar que para que ele não seja eventualmente penalizado com a perda do cargo, né? Isso aqui gera vacância se desrespeitar, deverá obter licença aprovada por quem? Quem autoriza o presidente a se ausentar do país por mais de 15 dias? Congresso Nacional. Não tem nada de câmaras isoladamente, STF, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, não, Congresso, tá? Próxima. No que diz respeito ao presidente e ao vice-presidente da República, de acordo com a Constituição Federal, analisar a sentença. Vamos lá. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados, senhores, os votos brancos e nulos, não computados os brancos votos e nulos. Por isso que eu falo que eu levo em consideração só os votos válidos. Então essa primeira parte aqui, eu já sei que está errada. Vamos para a segunda. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, em primeiro turno, será realizado imediatamente eleição, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Estaria tudo certo, só tem um erro aqui, na segunda parte. Isso aqui é o segundo turno mesmo. Só que não é realizado de forma imediata, senhores. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. Segundo turno, último domingo de outubro. As eleições em segundo turno não ocorrem de forma imediata, tá? Então as duas, a sentença está totalmente correta? Não, as duas estão erradas. Correta somente a 1? Não, a 2 também está errada. Correta somente a 2? Não, porque a 1 também está errada. Totalmente incorreta. Gabarito, alternativa D, de dado. Beleza, senhores? Tranquilo. Senhores, com isso eu finalizo esse bloco, tá? A única coisa que eu peço para você é que curta o nosso vídeo aí, comente, ajuda demais a divulgar esse canal. A gente está gravando aqui essas aulas de forma gratuita, completa, aprofundada para você poder se preparar para concurso público. E o nosso objetivo aqui é que esse conhecimento seja disseminado aí para várias e várias pessoas e possa chegar lá naquele menino, né, lá na cidadezinha do interior que não tem condição financeira às vezes para pagar um curso preparatório, para que ele possa estudar com a gente, porque nós vamos trabalhar todas as matérias de forma bem aprofundada. Isso aqui é um programa inovador, tá? Você não vai achar, não existe no YouTube, não existe nenhum canal aí, algum canal que trabalhe todo o conteúdo ali de forma aprofundada, bonitinha, tá? De forma gratuita. Então assim, comenta, curte, porque o YouTube ele entende que o vídeo ele é relevante e aí ele começa a entregar para outras pessoas e aí talvez a gente consiga tá alcançando esse rapaz lá na cidadezinha do interior que ele estudar e que nem saiba da existência disso aqui, tá ok? Você vai estar fazendo bem pro próximo. Ah, pessoal, mas eu vou estar criando concorrente. Cara, não pensa assim não. Deixa eu te falar, o teu concorrente é você mesmo. Quem tira a tua vaga é a tua preguiça. É o fato de você querer viajar, é o fato próximo da prova, é o fato de você querer ir pra festinha, é o fato de você deixar de estudar para assistir um Netflix. Quem tá tirando você do seu sonho é você. O cara que tá ali do lado ele não é teu concorrente não, cara. Você se boicota, tá ok? Então não pensa, não tem esse pensamento mesquinho não, tá? Toda vez que você faz o bem, você colhe o bem, tá? Isso aqui é lei da vida. Se você não acredita em espiritualidade, religião, etc, não tem problema, tá? Mas isso aqui isso aqui é matemático, tá? O bem, ele atrai o bem. O mal, ele atrai o mal. Você fazendo isso, você está me ajudando a ajudar uma pessoa que está lá, às vezes desesperada, doido para estudar, mas não tem condição. Ele vai tomar conhecimento disso aqui e eu posso estar ajudando ele a mudar de vida, como a minha vida foi modificada através do estudo, tá? Minha vida foi totalmente modificada. Hoje eu tenho um padrão de vida assim que eu nunca imaginei que eu teria, tá? Eu moro numa casa muito boa, eu tenho um carro muito bom, eu tenho condição de dar uma vida confortável para minha família, para as minhas filhas, graças ao estudo, tá? Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Por isso que eu tô hoje aqui, como eu recebi o bem, eu tô hoje aqui retribuindo. Eu tô querendo que pessoas
sejam contempladas com essa graça, né, do despertar, da vontade de ter conhecimento, do despertar da educação, como eu fui, tá? Então, me ajuda a chegar nessa pessoa, é só o que eu te peço, tá? Não te peço mais nada, tá bom? Próximo bloco, nós vamos entrar no tema mais importante do Poder Executivo, tá? Competências privativas do Presidente da República. Tema tranquilo, fácil, gostoso de estudar. Aguardo você no próximo bloco. Muito obrigado, viu?